Olá, seja bem-vindo. Na aula passada, trabalhamos neste arquivo, fizemos algumas configurações e deixamos já tudo pronto a funcionar. Nesta aula, vamos criar o layout público com Bootstrap para deixar as nossas telas com sabor, para não ficar meio sem sal, conforme dizem. Com uma navbar funcional, vamos começar a criar a nossa tela e vamos deixar tudo bem já pronto para adicionarmos o nosso CSS e todas as configurações possíveis. Aqui o Bootstrap eu não vou poder adicionar de forma, vamos aqui no site Bootstrap, Bootstrap, eu não vou adicionar o arquivo físico no meu projeto, porque é um projeto pequeno, mas eu aconselho, quando você for a construir um sistema, para não haver incompatibilidade, quebra e aí vai, é melhor você baixar, deixa aqui ver onde é que isso fica. Vamos em Getting Started, Installation ou Download, isso. Vamos, okay. Para não ter problema de incompatibilidade, então a melhor forma é você baixar e deixar ele no seu projeto e pode atualizar quando quiser, porque quando utilizamos o CDN, o que está aqui, é muito bom, porém, quem sabe um dia vai ter quebra de link, outro problema, a tua internet é fraca e deixa o seu projeto ou a sua aplicação com problemas de layout. Agora, aqui nós até já temos um modelo que dava para copiar, ainda não vou por aqui. Vamos deixar tudo pronto aqui no nosso CodeIgniter. Na nossa view, vamos aqui fechar isso. Em app, vamos fechar essa pasta. Vamos em view. Em view nós vamos criar uma pasta chamada layout. Vamos utilizar aqui um conceito chamado dry. O que é dry? O DRY. O dry como tal, que é don't repeat yourself. É um conceito que nós criamos componentes para serem reutilizáveis. Porque criar algo que depois ficamos sempre a repetir é meio trabalhoso e muito custoso na manutenção. Vamos utilizar esse conceito. Layouts. Acho que está mal escrito. Layouts, pronto. E aqui em Layout nós vamos precisar criar um arquivo chamado site. Site.php, que é a parte externa. Neste arquivo site nós precisamos fazer algumas configurações. Para não ter muito tempo, quebrar muito tempo, eu poderia fazer assim. Desse jeito, ele me cria o HTML. Deixa eu ver se ele cria completo. Cria. E aqui vamos alterar para PT, o idioma. Ou também poderia ignorar isso e de jeito a implementar já o meu CDN do Bootstrap. Então copio já este aqui que temos e vou colar na minha página. Desse jeito e simples assim. Aqui formatei aplicando Ctrl. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Para ter mais visibilidade. Aqui está. Tem o Bootstrap e aí vai. Vamos alterar o nosso para. Vamos deixar já alguns elementos configuráveis. Por isso que é mesmo o nosso template. Esse vai ser o nosso template. Aqui no título eu apago isso e vou adicionar o desse jeito. Pronto. Aqui vamos escrever escape, essa função aqui, e vamos colocar a variável título. Pronto.
E se essa variável estiver vazia, então vai passar aqui algo que nós vamos chamar de app blog app. Pronto. Desse jeito. E aqui já temos o primeiro elemento adicionado. Agora, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar também adicionar mais outros elementos aqui. Aqui vamos fazer algumas configurações importantes nesse caso. Vamos deixar assim, depois a gente continua por aqui. Vou criar um outro aqui na view, uma pasta que vamos chamar de site. Aqui vamos criar uma pasta que vamos chamar de sites. E em site vamos criar um arquivo chamado home. Vamos lá, home.php. E já não vamos precisar este daqui, vamos excluir e prontos. Agora, aqui em home, nós vamos fazer assim. Vamos usar o extend, que vamos estender do nosso layout. Vamos usar o extend. E aqui vamos passar o nosso layouts barra site. Não precisa a extensão .php e aqui fechamos. E daqui vamos ainda, até eu posso só já replicar isto. Vamos colocar aqui o section conteúdo. Vamos chamar de conteúdo. Poderia ser content, tanto faz. E dentro dessa section, vamos já aproveitar o que o Bootstrap pode nos oferecer. Vamos criar um div. Eu gosto de fazer assim para me facilitar. Div, ponto. E ao mesmo tempo já coloco a classe hero e enter. E aqui dentro eu preciso de div, ponto, container, isso, container. E aqui dentro vamos passar um H1. E esse H1 vamos escrever o seguinte: ideias que valem, botar aqui um break row que valem apenas ler. Pronto. Vou botar um parágrafo aqui, um P. E este P vamos botar uma classe lead. E vamos dar uma margem topo de 3. E aqui vamos digitar um blog com coordinator 4 mais shield. Prontos. E vamos botar um A, link, ou sei lá, link, tanto faz a link. E aqui no A link nós precisamos só fazer assim, post, vai ser algo que nós vamos precisar, post, classe btn. Vamos criar uma classe depois, mas vamos colocar aqui o btn. Nós depois vamos criar essas classes. A classe btn já existe, é do Bootstrap, mas essa que eu vou criar aqui agora vai ser a nossa. Brand mtop de 3. E aqui dentro vamos passar um ícone, nesse caso,
Primeiro vamos escrever aqui. Ler blog. E prontos. Aqui nós precisamos de um icon. Vou botar aqui um i. No i, classe. É um ícone bootstrap. By arrow. É uma seta abaixo. Arrow down. E vamos colocar uma margem end de 1. Pronto. Arrow down. ME. Pronto, está feito. E aqui no final vamos fechar a nossa section, que é desse jeito. E aqui dentro diz .session. This and section. Pronto. Fechado. Aqui nós temos o nosso template criado. E vamos fechar. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar um controller. Até precisamos não criar. Podemos criar ou não. Aqui em controllers, se vocês olharem o projeto, a estrutura em si, segue o padrão chamado MVC. Nós temos os models, os views e os controllers. O que é o M significa os models, que são estes, que serão criados aqui. Temos as views, que são essas, e temos os controllers. Praticamente é uma arquitetura de dividir partes de um todo para termos tudo bem funcional. Aqui nós só precisamos botar aqui o home. Vamos trocar por site /home. E agora vamos testar isso e ver o que vai sobrar para nós. Vamos fazer esse teste. Em algum momento pode dar erro. Não está aqui a executar, sim. Deu erro por causa do título. No título a gente aqui pode fazer uma coisa, é básico até. A gente pode criar aqui um título. Até podemos não criar aqui. Aqui mesmo podemos fazer assim, colocar um array e colocarmos assim. Título vai receber o home. Vamos ver se realmente era só isso. Só para trabalhar neste momento, vamos testar. E tem que funcionar. Se o problema é o título está aqui, Hello World. Ok, até aqui temos minimamente alguma coisa visível. Vamos retornar ao que nós estávamos fazendo. Aqui tem Hello World. Vamos no nosso layout site. É mesmo este aqui. E vamos continuar a fazer as nossas configurações. Aqui nós não temos o ícone. Eu vou buscar o CDN do ícone. Praticamente ele é... Deixa aqui ver. Aqui nós temos icons. Vai abrir outra janela. E em icons nós temos... Ok, deixa ver onde é que eu encontro o CDN. Acho que aqui em install. Isso em install aqui. Isso aqui não. Que é este aqui. Aqui nós temos o CDN dos ícones. Eu, como já tenho, não vou copiar, é só clicar aqui, copiar e colar. Aí eu vou, deixa aqui pegar os meus links. Vou aqui pegar os meus links e vou colar para melhor me facilitar. Deixa aqui para não ter repetição. Ok, os links que eu vou utilizar são esses. Tenho o ícone, o Bootstrap em si, que já tínhamos. Tenho o
CDN do ícone, que é o que eu mostrei. Temos o Google Fonte, que é este outro link, que termina aqui. E temos este outro, que é o mesmo, ele termina aqui. Deixa eu ver o que é que eu apaguei. Isso. Este link aqui, que pode ser buscado aqui. Deixa aqui executar este link para você melhor entender. Vou substituir aqui. Enfim, vamos lá. Google Fontes. Google Fontes. Está mais escrito, mas ele já acha. Google Fontes, aqui está. Aqui em Google Fonte é só escrevermos no Nito, esse aqui. E vem a Get Font, Embed. E aqui copias isso e pronto, fechou. É só copiar e colar. Então, vamos aqui. Aqui nós temos, já está configurado os tamanhos que eu vou utilizar, já está tudo bem feito. Agora eu preciso de mais algum elemento. Para não me alongar muito, vou só copiar o que eu já tenho para fechar, que é a navbar aqui. Tenho uma nave já bem criada, que é esta aqui. Deixa aqui colar. Depois vou explicar. Deixa eu fazer um ajuste. Onde é que é? Deixa eu fazer aqui este ajuste para melhor facilitar. Isso. Depois também fazer aqui um break. E aqui do mesmo jeito. E pronto. Aqui no body nós vamos adicionar uma classe. Ainda não se preocupe, eu já vou explicar isso. Nós precisamos de uma classe de flex column, flex column mínimo. Vamos falar que o mínimo que vai receber em VH, mínimo de altura que ele vai receber é de 100. E pronto. De flex column mínimo de 100 VH. E como temos mais outros elementos, eu vou precisar de uma footer e outros elementos. Mas primeiro vou aqui minimizar isso e explicar. É mais ou menos assim. Eu tive que adicionar essa nave. Nesta nave que termina e fecha aqui, temos estas classes. Esta, não se preocupe, porque eu posso deixar esse código no GitHub para mostrar mais ou menos o template. Você pode ir lá consultar. Aliás, o código está no repositório, então você pode fazer esses ajustes depois. Então, aqui, ao comparar com o que você está fazendo, aqui temos a Navbar Brand. Isso ainda é uma classe que eu criei, mas ainda não existe o próprio CSS. E aqui temos esse botão que é para fazer quando faz o toggle collapse, que é quando é no celular, na tela mínima, ele apresenta o botão para conseguirmos clicar nele. Aqui temos a URL que vai dar e aqui verifica se tiver um usuário logado, então vai nos levar para admin. Caso não, então vai mostrar o criar conta e entrar os dois links mais necessários. Abaixo do nave eu preciso de outros elementos. Vamos excluir isso e vamos colocar uma secção main. E nesta main nós precisamos de uma classe que vamos chamar de classe flex grow 1.
E vamos falar aqui, vamos botar aqui um CSS só normal, falar padding top, que seria o top. Top, vamos lhe dar de 72 pix. 72 pix. Pronto, fecha. E para termos funcionar ele como um template, nós precisamos. Lembra que aqui no site, em home, nós usamos o session conteúdo. Então nós precisamos definir isso em algum lugar. Este lugar é aqui, onde nós vamos definir o render session. Deixa eu aqui buscar. Vamos precisar definir este aqui, o render session. Vamos fechar aqui. Render session conteúdo. Vai renderizar aqui esta seção que nós utilizamos em qualquer parte do nosso site. Talvez se eu executar uma coisa já pode ser minimamente diferente. Vou fechar aqui, vou testar. Vamos ver se tem aqui alguma. Exato. Note que já temos alguma coisa já a mudar. Mas ainda falta. Vamos aqui e temos a parte do footer. Aqui nós precisamos adicionar o rodapé. Eu tenho aqui já um código criado, vou copiar e colar e explicar de novo. Vou só aqui colocar app para termos tudo funcionar. Aliás, tudo padronizado. O footer, que é o nosso rodapé, vai ter um padding de 4, uma margem top automática e vai ser um container, recebe essas classes todas e o máximo de largura que vai receber é 1080 pixels. E aqui nós temos um título e enfim tudo está. Se voltar a mostrar o que é que vai acontecer aqui, temos aqui embaixo blog e tudo, enfim. Agora aqui na pasta public vamos criar uma pasta chamada assets e dentro de assets nós vamos criar uma outra pasta chamada css e aqui vamos criar um css chamado style.css, uma folha de estilo. E aqui eu vou colar o código que eu tenho, que é este aqui, vou formatar para melhor você entender. Ok, pronto. É um código um pouquinho longo, mas vou aqui explicar. Na nossa body, aqui, eu criei uma variável chamada brain, que a nossa marca vai receber uma cor padrão vermelha. Testei e vi que funciona melhor. E no body, todo o corpo vai receber o inner e o sans serif, a cor mais ou menos acinzentada. E vamos deixar já tudo padronizado. Todos os títulos A1, A2 até A5 vão receber o padrão de num, nito, sans serif, um peso de 800 e o espaçamento entre letras vai ser esse. Você pode deixar um ou mais. E aqui nós temos uma cor quase de vidro, que é esta aqui, definida, são classes. Eu depois mostro onde estão a ser utilizadas essas classes. Lembra que nós definimos uma classe Heroes penso eu que é em site aqui, classe Hero, não em site Home. Aqui na nossa Home nós temos Hero. Então, esta classe aqui, Heroes, que vai ter estes elementos. No Hero, o H1 vai ter esse formato, essa formatação. No Hero, o Lead vai ter essa cor, esse tamanho. O card dos posts que vamos utilizar mais tarde vai ter essas configurações. O card de post, quando for indicado o mouse, vai ter estas configurações. A nossa classe Brain vai ter esta, e quando for um hover, vai ter este comportamento. E no fim temos o footer e o footer A. Então, daquilo que eu sei, CSS, de momento ainda é isso. E vamos fazer um teste para ver o que nós temos. Não houve muita mudança porque não
a ligação com o projeto. Aqui no head vamos botar um link para facilitar. Link, o nosso CSS, tudo bem? Pode ser assim, ou se você colocar, por exemplo, link, já aparece qual é, e aí vai ele aqui já colocar style sheet e tudo mais. Aqui nós precisamos passar o caminho, fechar, base URL, e aqui em base URL vamos passar este caminho relativo, e coloco aqui. Como nós estamos também a trabalhar dentro da pasta main, aqui na pasta main, aliás, a pasta public tem o nosso HTML que renderiza, o nosso index principal que renderiza as páginas que nós estamos a ver. Então, isso aqui nós não precisamos, vamos apenas alterar estas barras para assim. Feito isso, penso que isso vai funcionar bem. Vamos lá testar. Pronto. Já temos um visual muito diferente. Nota que aqui vem painel porque o usuário está logado e a nenhum momento nós fizemos o logout. Nota que se eu clicar aqui, ele leva para uma página admin que ainda não existe. Então, estes podem ser outras tarefas que nós vamos trabalhar. E agora, o que nós vamos precisar é depois voltarmos a fazer aqui algumas configurações. Por exemplo, vou aqui em config auth, temos as nossas rotas. Por exemplo, esta rota aqui, nós depois vamos precisar fazer alguma coisa. Vamos criar um auth barra login. Auth login, e o de registro também vamos alterar. Auth, vamos ter que criar isso. Auth e registar. Então, pronto, vou deixar aqui. Temos o nosso auth login e o auth register. Então, não temos muita coisa a testar agora. Nessas horas, se formos chamar a tela de login, não vai aparecer porque nós alteramos. Deixa aqui tirar isto. Vou fazer o logout. E pronto. Note que aqui não renderizou para a pasta de login. Porque não existe ainda essa página. Então, vamos continuar na próxima aula. Nesta aula, você praticamente viu já o site bonito, mas vazio. Não existe tabela de post, não existe nada, nada mesmo. Nem até o usuário para criar esses tais posts nós consultamos. O que nos resta é apenas o mesmo processo de antes, botar isso no nosso repositório para o controle de versões. Git add, tá, it, git add, ponto, depois git commit, -m, e aqui vamos colocar a aula 5. Aula 5, 2 pontos, e layout público, tá certo, público, com bootstrap e auth. Pronto, agora git bash. Ok, então é isso. Temos o site bonito e vamos continuar na próxima aula.